Bom dia, boa tarde, boa noite, família Sou de Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Geração. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Gabriela. E nós estamos voltando com mais um podcast, mais um episódio da nossa série de muitos testemunhos que nós teremos aqui com os nossos convidados, também do Sou de Jesus. E hoje nós trazemos ela, a Duda. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Duda. Agradeço muito o convite por estar aqui com vocês hoje. Espero poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Olha que legal, povo santo. Lembrando, antes da gente começar realmente a entrevista, a gente pede para vocês deixarem um like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? E compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, para que mais pessoas possam vivenciar este testemunho e também a gente possa cumprir através desse projeto de evangelização o motivo, o carisma principal do nosso grupo, que é resgatar corações, tá bom? Então se inscreve aí e é nóis, tamo junto. Duda, vamos começar. Fala pra nós quem é você, o que você faz no seu dia a dia, conta pro povo aí de Deus. Eu sou a Duda, né? Tenho 23 anos, sou formada em contabilidade, tenho especialização em controladoria. Atualmente eu trabalho na área, trabalho numa empresa que fica lá em Rolândia. Então, eu tô lá na empresa já vai fazer mais de um ano. Eu acho que é isso. Eu tenho 2 sobrinhos, que são os amores da minha vida, que é o Felipe e a Maria Luísa. Namoro o Gustavo, que é irmão da Gabriela. Acho que é isso. E que ministério você tá? Quanto tempo você entrou no grupo? Atualmente eu tô no Ministério da Intercessão. Eu acho que depois eu compartilho um pouco com vocês, mas eu tinha muita dúvida sobre esse ministério. Mas depois eu explico um pouquinho mais. E eu entrei no grupo no ano passado, que foi no Encontro com Deus andando por sobre as águas. Por sobre as águas. Isso. Duda, bacana. A gente queria saber um pouquinho como é que é a sua rotina no seu dia a dia. Na segunda-feira você vai trabalhar, você falou, como é que é a sua rotina para o povo aqui que está nos escutando, nos assistindo, poder ter uma noção de como que é uma rotina de um servo do Grupo Sou de Jesus também. Como eu trabalho lá em Rolândia, que é muito longe, então eu tenho que sair de casa muito cedo. E eu também vou com o ônibus da empresa, então eu pego o ônibus mais ou menos em torno de umas 6h40, 6h50 da manhã. E eu já aproveito para eu já ir fazendo as minhas orações diárias, já vou rezando meu terço. Se eu não me engano, são mais ou menos 45 minutos até eu chegar lá na empresa. Então, eu já vou rezando meu terço, já vou lendo o Evangelho do dia, para eu já ir fazendo o meu devocional. Chego na empresa, 15 minutos mais cedo do que eu deveria chegar, então eu aproveito para tomar meu café da manhã. E assim, a correria do dia a dia, eu acho que para todo mundo ela é muito, muito igual, né? A gente tem muita responsabilidade, tem muita demanda para resolver. Eu acho que assim, do meu dia, em relação ao meu trabalho, seria mais ou menos isso. Eu saio do trabalho mais ou menos em torno das 5h42, até eu chegar em casa em torno de 7h10. Aí eu aproveito para fazer alguma atividade física com a minha mãe, né? Atualmente ela tá me forçando a fazer aula de bike com ela. Não é uma coisa que a Duda gosta, atividade física, mas acho que é isso. Legal, Duda, saber um pouquinho da sua rotina para o pessoal também conhecer. E Duda, quem era você antes do Sou de Jesus? Como que era a sua vida antes de entrar no Sou de Jesus, tá? Então, um passado mais recente, como que era? O que você fazia? Tá. A Duda antes do Sou de Jesus, ela estava afastada da igreja. Teve algumas situações que aconteceram, né, no decorrer da minha adolescência, que eu saí do grupo que eu participava antes e eu resolvi que eu não queria mais ter contato com nenhum grupo de oração. Eu achava que
Eu era boa o suficiente pra só ficar eu e Deus ali e não precisar de ninguém, mas, né? No fim era só você porque você tinha abandonado. Era só eu, porque eu tinha abandonado tudo no caso. Mas eu acho que era isso, eu tava bem distante. Tava a Duda do mundo mesmo. E, assim, qual foi o seu primeiro contato com o Sou Jesus? O que você achou? O que você falou assim, nossa, que bando de retardado. Quando eu conheci, pelo menos foi isso, nossa, que bando de retardado. Como é que foi? Assim, a Duda participava de um grupo que chamava Rocha da Salvação. Então, lá em 2017, a gente teve o nosso primeiro contato com o grupo Sou de Jesus. E, de fato, foi esse mesmo pensamento, assim, meu Deus. Essas pessoas, Era assim, diferente, assim, né? Até que eu falava assim, gente, não quero, não gosto. Não sei porquê, mas eu não gostava de vocês, né? Olha, eu abrindo isso Até de uma hoje, forma né? bem legal aqui. Até hoje ela falou pra gente. Mas aí, eu tive esse contato com vocês, logo em seguida eu saí do grupo, né? Que era o Grupo Rocha da Salvação. E fui terminar minha faculdade, na época eu tinha um outro relacionamento também, então era uma rotina totalmente diferente da Duda que é hoje. E em 2024, ano passado, 2024, o Wesley e a Malu, eles são os meus amigos de infância, da época do Rocha também. O Wesley ficava me enchendo o saco, falava assim, vai ter um encontro, você precisa fazer esse encontro. Eu falei, eu não vou. Até que ele conversou com a minha mãe. A minha mãe falou assim, ela vai? Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Mas aí, depois de muita insistência, assim, ele e a minha mãe fizeram a minha inscrição. Só me falaram, você tem que estar tal dia, em tal horário, em tal lugar. E aí, tipo, eu lembro até hoje que eu tinha entrado na empresa recentemente, na empresa que eu tô. E ia ter uma pizzada e chopp, porque a gente tinha ganhado o prêmio do GPTW. Falei assim, meu Deus, mãe, como que eu vou perder esse evento na empresa pra eu ir lá, ficar com pessoas que eu não conheço ninguém, eu não quero ir, eu não quero. Mas assim, no decorrer do dia, eu acho que Deus já estava preparando o meu coração, porque ele já sabia que eu era dele, que não adiantava eu falar que eu não queria, porque não era a minha vontade que queria prevalecer ali naquele momento. Então foi quando eu acho que eu até cheguei um pouco mais tarde, porque eu tinha as questões do trabalho, fiquei um pouco lá com o pessoal, e daí fui direto para casa de encontro. E eu falo que assim, que bom que Deus me trouxe de volta, e que bom que ele colocou pessoas que enchem meu saco, igual o Wesley e a Maria Luísa. Porque eu falo que se não fosse por isso, a Duda não estaria aqui hoje. Duda, você citou sua mãe, né? E eu queria entender um pouquinho, conta pra gente um pouquinho quem é a sua família, né? Sua família é católica, você já tinha um contato com a igreja, como foi? Gente, assim, a minha mãe, ela é o amor da minha vida. Eu falo para todo mundo que a Duda que eu sou hoje é muito graças à minha mãe. Tanto a Duda profissional, quanto a Duda como pessoa mesmo. A minha mãe, ela fez de tudo para que eu tivesse um estudo, então eu até me emociono toda vez que eu falo disso. Mas ela não se importou com o que ela tinha que fazer para eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Então eu falo que a minha mãe é o amor da minha vida, ela é o meu maior exemplo. E sim, a minha família, ela sempre foi católica. E a gente sempre, eu e a minha mãe, a gente sempre participou do santuário ali da Vila Nova, que é o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu comecei lá quando eu tinha mais ou menos 7 anos. Comecei sendo Foi coroinha. ontem, então. Quase ontem. Eu comecei sendo coroinha e participava do coralzinho também, então eu cantava, se você quiser me colocar no Ministério da Música. Com certeza, não. Eu também já fui coral. Você vê como é que era. Esse coral era capenga, hein? Eu gravei um CD, tá? Eu tenho, que foi gravado em Tem vídeo estúdio. seu no YouTube que a Gabi tem Não, cantando, não. hein? Lito de Lágrima, vai lá no YouTube, tá lá. Do Não. tio Luciano Mas Sato. A gente vai fazer uma dupla. Eu e a Gabi, a gente ainda vai cantar no grupo Sou de Jesus, vocês vão ver. Todo mundo vai chorar. Amém? Você tá profetizando? Todo mundo vai chorar. E daí a Duda também participava da coroação, que é o momento que a gente faz no dia 12 de outubro, que a gente faz uma festa pra Nossa Senhora. E essa era a rotina da Duda, era 100% todo final de semana, né, na igreja, porque eu gostava de servir em todas as missas possíveis, eu gostava de cantar, eu sempre gostei de ser muito participativa, até que
Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer a leitura do Salmo, gente, ai, vergonha. Acho que eu tinha 7, 8 anos, comecei a ler o Salmo não, as preces. E daí eu tava lá lendo meu papelzinho e eu vi que eu inverti. Em vez de eu ler a 1, eu li a 2. E a missa tava lotada. Deu, gente, peraí que eu errei. Vocês me desculpem, eu vou começar de novo, gente, no meio da missa. No meio da missa, e tipo... Também teve uma vez que eu entrei cantando uma música do Roberto Carlos na igreja, gente. No Dia das Mães. E não tem vídeo disso? Só Como pra é gente grande saber. o meu amor por você, gente. Mas, tipo assim, era só você cantando? Não, eu e a Laurinha, que era minha amiga de infância, tipo, que também era junto com a Malu e com a Wesley. A gente entrou no corredor da igreja, assim, e tava, tipo, lotado, porque era uma missa de Dia das Mães. Aí entrou eu e a Laurinha cantando, assim, bem bonitinha. Eu era bem gordinha, bem baixinha. A Laurinha era exatamente do mesmo jeito, ela é minha amiga japonesa. Gente, minha mãe chorava. Consegue dar uma palhinha pra gente? A Gabi canta junto, Não, só você. Não, senão o pessoal vai dar dislike. Eu acho que eu posso deixar essa memória só pro coração da minha mãe. Pode ser. Eu acho que fica melhor assim. Acho melhor assim. Mas assim, então, falando mais da minha parte, da minha ligação com Maria mesmo, eu falo que sempre foi muito... Eu acho que é um pouco assustador, porque eu não sabia um pouco como lidar com esse sentimento e com esse contato com Maria, porque a minha família, ela sempre foi muito devota. A minha avó e o meu pai, a minha avó e o meu avô, perdão, eles fizeram promessa para eu ir vestida de anjo para Aparecida do Norte, para eu assistir uma missa lá em Aparecida do Norte. Ai, gente. Deus, que constrangedor. Ai, calma, volta. Então, assim, a minha ligação com Maria, ela sempre foi muito... Maria sempre foi muito presente na minha vida, assim. E eu lembro que o meu maior sonho, gente, era fazer, lá na hora da coroação, era coroar Nossa Senhora. Eu falava assim, um dia eu vou conseguir. Porque, assim, a gente fazia a ministração da dança, só que toda vez a pessoa que iria coroar era sorteio. E eu nunca tive sorte pra ganhar nada na vida, gente. Então, a Duda nunca era escolhida. E teve um ano, assim, eu acho que eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, que eu falei assim, mãe, esse ano sou eu. Eu tô sentindo que esse ano vai ser eu lá coroando ela. E assim, tipo, parece que o meu coração tava muito em paz, porque eu já tava com aquela sensação de que eu iria realizar um sonho da minha vida. E eu falei assim, se não for, o que eu vou fazer, né? Se não for, o que eu vou fazer? Mas aí, gente, foi. Pois Maria falou assim, é você. Esse ano é você que vai fazer. Gente, eu acho que assim foi um dos momentos mais felizes assim da minha vida. Minha mãe falou que eu tava tipo numa escada assim, que tipo tinha uns 10 metros de altura. E tinha um espaço muito pequenininho pra eu ficar lá em pé, pra eu coroar. Minha mãe falou que lá de cima ela via meu corpo indo pra trás e pra frente, assim, vendo a hora que eu ia cair. E eu falava assim, mãe, eu tava tão feliz que não importava se eu caísse, o que ia acontecer comigo. Mas... voltando, né? Falando mais um pouco sobre a minha vivência, assim, espiritual, eu acho que também um dos momentos que Maria, né? Eu falo muito dela porque ela sempre foi muito presente na minha vida. E eu falo que eu acho que Deus, com o seu amor, ele usou ela pra me trazer de volta mesmo. Ele usou, tipo, da mãe dele pra me trazer de volta pra ele, com a essência do meu coração, assim. Então, eu sempre falo muito de Maria, porque, de fato, gente, as vivências que eu tenho com ela, assim, é surreal pra mim. Eu fico, não sei nem explicar. Mas, recentemente não, há uns 3 anos atrás, meu sobrinho, ele tinha sido diagnosticado com vitiligo. Ele tinha mais ou menos 3 para 4 anos. E foi muito difícil pra gente, porque a gente falou assim, ele é só uma criança, ele vai ser diferente das outras crianças, né? Como que ele vai viver com isso, né? Tipo, a gente, nossa, interpretou como se fosse, tipo, como se fosse uma deficiência, que ele não iria conseguir ser uma criança feliz. Só que foi, né, totalmente o contrário. E eu lembro que a gente estava na missa, que os meus pais, eles são do dízimo ali no santuário. A gente estava na missa e ia ter um momento mariano. Tava lá. E a Maria ia entrar no final da missa. Daí ele olhou pra mim e falou assim, Tite, a gente pode ir lá ver a mãezinha de perto? Daí eu falei assim, pode, Fê, vamos lá. Daí eu peguei ele no colo.
Aí, tipo, a gente chegou perto dela, assim, a gente ficou bem quietinho. Ele ficou olhando pra ela, daí ele pegou e falou assim, mãezinha, eu queria pedir um negócio pra senhora. Ele pegou e falou assim, a senhora, por favor, podia curar minhas manchinhas? Porque eu não vejo ninguém com essas manchinhas, ninguém da minha família, só tem eu. E eu queria que a senhora curasse elas. E aí a tia chorona, né, peguei e falei assim, que seja feita a vontade de Deus, né, que Deus cuide dele. E 3 meses depois, quando a gente levou ele pra refazer os exames, já não tinha mais dado que ele tinha vitiligo, e a gente fala que foi a nossa maior cura, assim, a maior cura da nossa família foi o Felipe, e ele é o nosso presentinho ali de Deus. Duda, você falou aí, né, um pouco da sua família, enfim. Eu me vejo um pouco na sua história, porque eu também nasci em uma família católica que sempre esteve dentro da igreja, né? As lembranças que eu tenho, eu pequenininha, é também sendo coroinha, é sempre ali envolvida com as coisas da igreja. Mas a partir de qual momento a fé da sua mãe se torna também a sua fé? Porque quando a gente é criança, né, até uma determinada idade, a gente vive uma fé que não é nossa, é uma fé da minha mãe, é uma fé do meu pai. Eu vou na igreja porque os meus pais vão, então eu acompanho eles, eu tenho que ir com eles. Mas a partir de qual momento essa fé, essa religião, de fato, se torna a fé da Duda e se torna uma escolha sua estar ali? Eu acho que assim, Gabi, mesmo eu tendo toda essa vivência que eu tive antes, é aquilo que você falou, era a minha mãe. Minha mãe me levava para a igreja, minha mãe pedia para que eu estivesse lá. E aconteceram, né, algumas situações que me fizeram me afastar da igreja. Então, eu acho que, de fato, a Duda tá por vontade da Duda, por fé da Duda, foi depois do encontro do ano passado, o encontro no qual eu não queria ir. Eu acho que foi ali que mudou tudo. E assim, Duda, um pouquinho da sua vivência antes de entrar também no grupo. Você entrou no Rocha com quantos anos você tinha? Acho que uns 11, 12 anos. Certo. Dos 12 até quanto tempo você ficou? Foi até 2017. Isso dá... Eu tô com 23. Isso aí. Faz tempo. Não, você ficou um tempo Fiquei até ali. 2017. Uhum. Tá. Foi, eu acho que uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Isso. Como foi sua experiência servindo lá? O que você tirou de experiência que você pode contribuir, que construiu na sua vida de serva para hoje? Tá. Eu acho que assim, como eu comentei que antes eu acho que não era a fé da Duda. Então a Duda era muito infantil. A Duda era muito imatura. A Duda, ela, sei lá, às vezes estava lá buscando outras coisas. Um vazio de uma amizade, um vazio, às vezes, de querer estar rodeada por pessoas. Então, eu acho que a Duda de antes, ela não soube viver os momentos que a Duda deveria viver. Tipo, eu tive oportunidades, mas foi uma escolha minha não viver da forma que eu deveria viver. Então, eu me arrependo, porque eu acho que eu poderia ter vivido muito mais, eu poderia ter tido uma visão diferente e não ter esperado tanto tempo, igual eu esperei, para voltar. Lá eu era do ministério do pastoreio, até que eu falava assim, eu não me imagino na intercessão. Intercessão é o único ministério que a Duda não vai. Porque eu acho que, de fato, eu tava com os olhos fechados para eu viver aquilo que Deus tinha preparado pra minha vida, sabe? Eu não conseguia enxergar e eu também não tava disposta para viver isso naquele momento. Entendi. E você faz o encontro com o Sou Jesus, e a partir de que momento você fala, eu quero fazer parte da família, eu quero ser serva? Quando que você sentiu esse chamado? Eu falo que o meu contato, assim, com o Sou Jesus, eu falo que ele foi muito extraordinário. Porque eu falo que desde o momento que eu pisei na casa de encontro, que foi no Emaús, eu já sabia que ele já estava tudo diferente. Então, eu acho que pra mim, o que me fez, de fato, querer viver essa experiência de novo foi quando eu percebi que, tipo, não importava a forma que a Duda era, quem era a Duda antes.
Vocês me trataram, tipo, com amor, com cuidado, como uma filha de Deus mesmo. Então, tipo, eu senti que as minhas diferenças não importavam pra vocês. Então, eu acho que eu não tenho um momento exato. Eu não falo, tipo assim, uma pregação ou alguma coisa específica. Eu acho que foi o conjunto mesmo. Tudo que eu vivi, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo, despertou essa vontade na Duda de viver de novo. Só que não viver de um jeito fechada. Viver de um jeito pra estar disposta a mergulhar mesmo e viver tudo que Deus preparou pra Duda. Depois do encontro, o que mudou pra você? Depois do encontro com Deus? Eu me senti... Acho que assim, o meu coração entendeu que a vida que eu vivia antes não dava mais. Não dava pra continuar, né? Não dava. Porque era uma vida que, tipo, eu não seria 100% feliz, eu não seria 100% completa. Eu não estava fazendo a minha mãe, que é o amor da minha vida, totalmente feliz. Porque mesmo que ela não falava, ela sentia que a Duda estava muito afastada de Deus. E ela sabia que a Duda precisava disso para a Duda voltar a ser a menina doce, a menina centrada que a Duda... que ela conhecia, que ela tinha educado para ser. Então, eu acho que quando eu saí do encontro, os meus pais, eles foram me buscar. Eu acho que tem até uma foto que eu acho muito linda, que a gente estava na missa e tiraram no momento que eu estava deitada no ombro da minha mãe. Então, tipo, tem uma foto que eu falei, eu quero viver isso com a minha mãe de novo, no sentido de que, tipo, ir com ela à missa, mesmo que uma missa de domingo mesmo, pra eu sentir esse contato com ela de novo. E quando eu saí de lá, eu falei assim, mãe, eu vou tentar voltar. A Duda tem muitos medos, muitas incertezas, mas a Duda vai tentar. E eu falei pra minha mãe que eu tava aberta e eu tava sentindo já que Deus já tava falando comigo de um jeito diferente. Principalmente porque ele pedia pra mim, tipo, eu preciso de você cuidando de outras pessoas, assim como a minha mãe sempre cuidou de você. Então eu falei assim, será que é intercessão, cara? Será que é intercessão? E, tipo, eu não conseguia entender, tanto que eu demorei muito tempo pra eu digerir qual ministério eu iria entrar, mas eu acho que foi o encontro ao todo, assim, fez a Duda mudar. O processo inteiro do encontro que foi formando ali a sexta, sábado, Sim. O domingo, que trouxe realmente essa chama, falando, não, eu quero ser de Jesus. E bacana você estar falando nessa questão desse processo que você teve para poder sentir esse chamado, para tomar essa decisão, né, que você teve. E você vem falando do seu testemunho junto a Maria. E assim, a gente fala muito no nosso grupo que a primeira pessoa que escolheu, tomou a decisão de ser de Jesus, foi Maria. Então, assim, ela é o nosso maior exemplo como católico, como cristão, mas principalmente em nosso grupo, porque ela é o nosso maior exemplo de servo, o nosso maior exemplo de quem foi de Jesus. Sim. Isso aí. E dito isso, né, depois de 3 dias no encontro, a gente volta pra uma vida que aparentemente tá tudo igual lá fora, sabe? E como foi esse voltar pra casa e lutar contra você mesmo, né? Sim. Eu vi uma frase esses dias que fala que toda vez que o Senhor tenta despertar o novo, o velho tenta negociar. Então, é uma luta, por vezes, contra nós mesmos, né? Como foi esse processo até chegar no Eis-me Aqui? Essa luta da Duda contra a Duda mesmo até. Eu falo que assim, eu acho que o amor que eu tava sentindo no meu coração, gente, ele era tão grande que até que as meninas que fez o encontro comigo, acho que era a Tânia, a cunhada da Tânia, e tinha mais uma menina, que elas falavam assim, não tem como a gente ir pro crescimento, não tem como a gente tá presente porque eu moro longe. Eu falei assim, minha filha, eu pego meu carro, eu moro lá no centro, eu vou lá no Cincão, eu te busco, a gente vai pra igreja, eu volto, eu te levo. E eu fiz isso por muito tempo, porque eu, de alguma forma, eu já queria que ela sentisse o mesmo amor que eu tava sentindo. Então, quando, de fato, eu voltei, eu acho que eu já voltei muito disposta. Então, o fato de estar exatamente do jeito que estava antes não me incomodou, porque agora era uma Duda diferente.
Então, era uma Duda que queria mesmo fazer com que aquilo fosse diferente. Então, foi uma Duda que mudou o seu comportamento no trabalho, foi uma Duda que tentou espalhar mais amor, até com um simples sorriso, porque a Duda, ela é muito falante, né? E eu fico falando de mim, né, na terceira pessoa, sei lá que pessoa que eu tô falando. Mas eu sempre fui, ao mesmo tempo que eu sou muito comunicativa, eu sou muito fechada para pessoas que eu não me sinto muito à vontade. Então, eu ficava de cara fechada, todo mundo me acha que eu sou brava. Mas não, tipo, eu tentei mudar, eu tentei, sei lá, porque a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando. Então, às vezes um sorriso, um bom dia, um oi, tá tudo bem, muda completamente o dia das outras pessoas. Então, eu acho que o fato de estar exatamente do jeito que estava quando a Duda velha foi pro encontro, mudou por conta da Duda mesmo. Eu fiz as coisas mudarem porque era aquilo que eu desejava pra minha vida. Uma decisão tomada, né? Isso. Chegamos no Eis-me Aqui, a Duda foi pra intercessão. Como foi discernir isso? Eu acho que eu até comentei com a sua mãe, Gabi, que eu falei assim, sogrinha, não era pra mim. Falei, não era. Eu cheguei lá no dia relutando. Eu falei assim, não, Deus, não é. O senhor me fala outra coisa aí, porque intercessão não é. Mas era medo? Era medo. Medo porque quando eu falo que nós somos... A gente se julga mais do que eu acho que outras pessoas mesmo. Porque eu falava assim, a Duda não é digna de estar na intercessão. Quem que a Duda é pra Duda ir rezar pra outra pessoa? Porque eu falei assim, quem sou eu, gente? Né? Tipo, não sei como eu faço isso. Tenho medo de não saber fazer, né? E eu falava assim, não é. E Deus, todo momento, falava assim, filha, vai. Não é você. Porque, assim, não é a Duda lá. É o Espírito Santo fazendo através da Duda. Então, isso que eu acho que demorou pra Duda entender. Porque eu falava assim, eu não sou digna, mas de fato eu não sou mesmo. Quem sou eu? Tipo, eu não sou digna mesmo. Eu acho que o que muda é a nossa abertura e a nossa vontade para que Deus utilize a gente mesmo. Para que o Espírito Santo possa agir através da gente. Porque de fato não é a Duda, não é o Gabriel, não é a Gabi. É o mover do Espírito Santo sobre a gente. E eu acho que foi isso. Eu entendi. Falei, tá bom, Deus. Vamos lá, né? Daí foi quando eu falo que abraçar a cruz para mim ali também foi muito impactante, porque foram os meus pecados que fez Jesus estar lá naquela cruz. E eu acho que ter voltado, mesmo achando que eu não era digna, que eu não deveria estar ali, todo momento Deus, ele é muito misericordioso, né, com a gente. Todo momento ele falou assim, que bom que você voltou. Independente da Duda velha que você foi, agora você vai ser uma Duda diferente. Você vai ser a minha filha, a menina dos meus olhos. Então eu acho que fez muito sentido a intercessão também. Porque eu queria que outras pessoas, através da minha oração, se sentissem amada da maneira que eu fui. Porque a gente que se afasta, a gente não se acha digno de voltar a pertencer a um grupo de jovens. Eu falo assim, nossa, mas vão me julgar, porque eu não mereço estar lá. E é totalmente ao contrário. É aquilo que a gente sempre fala, né? Deus deixa um rebanho todo para atrás de uma ovelha. E às vezes não, eu fui essa uma ovelha que Deus largou todo mundo para ir atrás de mim. Duda, me tira uma dúvida. Até a Gabi já passou ali pro Eis-me Aqui, mas também para partilhar para nós. Você lembra quanto tempo foi do encontro com Deus até o Eis-me Aqui? Acho que um ano, menos de um ano. Não, é menos de um ano. Acho que foi uns 6-7 meses. 6-7 meses. 6-7 meses você vive muita coisa. Dentro desses, por exemplo, no grupo a gente teve o encontro com Deus, teve o Águas, depois o Dons e depois daí veio o Eis-me Aqui, certo? Então, dentro dessa perspectiva que a gente tem, desse calendário, teve algum momento que você falou, cara, isso daqui não é pra mim,
Vontade de desistir? Foi um dia, foram vários? Como é que foi? Conta pra gente. Sim, porque assim, quando você dá o seu sim pra você viver aquilo que Deus preparou pra você, muitas coisas vêm pra que você desista. Tipo, é muita tentação, é muita aprovação mesmo, até dentro de casa. Às vezes você fala assim, gente, mas eu voltei pra ir pra igreja, por que os meus pais estão brigando? Tipo, será que eu tô lá dentro é pior do que quando eu não tô? E é normal, gente. A gente tem esses questionamentos mesmo, mas tiveram várias vezes, Gabriel. Várias vezes que eu falei assim, eu não quero ficar vindo aqui, não é pra mim. A Duda de antes ali, eu não tinha que ficar fazendo nada disso. A Duda tava, tranquila, ia lá, tomava uma cervejinha, ia trabalhar e era isso. Só que daí eu falo assim, mas teve um propósito eu voltar. Não foi tipo, em vão. Então eu falei assim, não importa a dificuldade, se Deus me colocou até aqui é porque Ele tem um plano pra mim, Ele vai me capacitar para que isso aconteça de acordo com a vontade dEle. Perfeito. Duda, o que você falaria para os jovens que estão tentando voltar para a igreja? Eu acho que é muito da pegada do que eu falei antes. Vocês precisam se permitir mesmo. Vocês precisam se abrir para viver o extraordinário que Deus tem para cada um de nós. E eu entendo que é difícil, eu entendo que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente não se sente digno. Eu entendo também que é muito difícil você viver a sua fé hoje, onde o nosso Deus, ele não é levado tão a sério da forma como ele deveria ser levado. Então, eu sei que tem muitas situações que faz com que vocês se afastem cada vez mais, mas conselho próprio, gente, vale a pena. Até porque o que a gente vive, que é o extraordinário de Deus, não chega... As coisas do mundo, ela não chega nem perto do que o amor que Deus tem pela gente e pela forma com que Ele cuida de cada um de nós. Então, vale muito a pena. E como é ser uma jovem de 23 anos dentro da igreja católica no mundo de hoje? Como é viver essa fé no dia a dia mesmo? Complicado. Eu acho que assim, Gabi, é muito difícil, mas vale a pena, porque eu falo que assim, a nossa caminhada, quando a gente escolhe falar o nosso sim para Jesus, ela não se torna mais fácil. Ela é difícil, ela tem provações, ela é desafiadora, só que eu acho que o que torna mais leve é, tipo, ter vocês como família mesmo, pra gente viver isso junto. E uma coisa que eu sempre falo, assim, as dificuldades, elas acontecem em qualquer lugar, sendo no seu trabalho, sendo no seu relacionamento, sendo na sua família, sendo na sua caminhada com Deus, sendo no seu ministério. E assim, o que me ajuda muito é que Maria, ela não muda o que a gente tem que viver. Ela não muda, porque ela não tem esse poder. Só que ela pode deixar tudo mais leve, com o seu amor e com o seu cuidado. Então, eu sei que Deus, ele deixou ela pra gente, pra isso mesmo, porque ele sabe as dificuldades que a gente passa. E a gente não precisa passar por isso sozinho. A gente tem uns aos outros, mas a gente também tem ela, tem Deus, a gente pode recorrer a todos eles. Dito isso, Duda, você que citou aí, né, essas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nos ajudar a carregar a nossa cruz por muitas vezes, nós temos um vídeo para você de uma dessas pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Ai, meu Deus do céu, já tô chorando. Tá carregando. Tudinha passando aqui para lembrar o quanto você é especial na minha vida. Em vários momentos, né, que eu passei, tanto de alegria, tristeza, você esteve sempre comigo. E eu sempre agradeço a Deus por ter colocado você e sua família no meu caminho, né, porque
de todas as coisas que aconteceu esse ano, você pode ter certeza que você e sua família foi uma das melhores que me aconteceu. E eu sou muito grata pela sua vida, por você, pela sua amizade. Eu sempre peço a Deus para que Ele te dê saúde, sabedoria, muita paciência, porque comigo você não tem, né? Brincadeira. Mas saber que você é muito especial a todos à sua volta. Você é uma pessoa iluminada, de um coração enorme. Às vezes tem uma cara de nojentinho, mas só essa cara, porque você não condiz nada com o que você aparenta ser. Lidinha, te amo. Um beijo. E é isso. Ai, gente, não vale. Mas obrigada por isso. E a Amanda, de fato, ela foi um dos meus maiores presentes mesmo. Eu falo que ela é totalmente o meu oposto. A Amanda, ela é animada, ela ri, ela fala bastante. E eu falo que a Amanda, ela é um furacão por onde ela passa, assim. E é muito bom ter pessoas como ela por perto. E também, se não for igual ela, gente, se for igual eu, tá tudo bem também, cada um entrega um pouquinho do amor. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir transparecer esse amor que Deus tem por nós, para que outras pessoas também se sintam amadas como a gente é. Arrasou. Duda, você tá no grupo há um pouco mais de um ano, né? Desde o encontro do ano passado, enfim, contando um pouco mais de um ano. Se tivesse que escolher um momento para você compartilhar com a gente que foi marcante durante esse período. Eu sei que é quase que injusto escolher um momento só, né? Mas um momento. Eu já sei exatamente. Acho que como você falou, é injusto, né, escolher só um, mas tem um que me marcou mais, que foi quando eu, de fato, olhei pra cruz e falei assim, vamos viver isso de novo. Então, acho que foi o meu eis-me aqui mesmo. Foi o momento que eu abracei a cruz, foi o momento que você entregou o meu crucifixo também, que eu falei assim, estou falando sim pra Deus de novo, na frente do altar, e agora é pra valer. Não tem essa opção de, não quero viver isso, tô cansada. Não. Então, eu acho que foi isso, foi o meu sim mesmo, que é o sim que a gente dá todos os dias pra Deus. Bacana. Pra gente, então, finalizar, e achei bem bacana o testemunho aqui da Duda, trazer para cada um de nós não somos merecedores da bondade, da misericórdia de Deus, mas mesmo assim Ele nos escolhe. E nós temos certeza que no Senhor Jesus, Ele sempre escolheu os piores, sempre escolheu os piores para sempre nos capacitar. Deus não olha a nossa miséria, Deus olha a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, é realmente assumir aquilo, tomar essa decisão de ser de Jesus e não olhar para aquilo que passou. Realmente Deus, Ele não é apagar a nossa história, mas é superar, fazer com que isso, eu não volto mais para lá. O meu túmulo não é mais o mesmo lugar. O meu lugar é vivo, é junto com Jesus. Então, o Senhor tem levantado realmente uma juventude, tirando do túmulo, e cada vez mais, através do testemunho da Duda, através dos testemunhos que nós vamos trazer aqui ainda para vocês, que possam ser realmente este levante de saia do seu túmulo e venha viver, venha ser de Jesus. Olha que bonitinho. Só precisa ter um coração aberto e coragem. Ixi, toma. Duda, que mensagem você quer deixar pro pessoal que nos assistiu aqui hoje? Gente, vale a pena. Eu acho que eu falei muito sobre isso, né, no decorrer do nosso tempo aqui, mas eu acho que, de fato, tenha coragem. Tenha coragem para viver o que Deus tem para cada um. Porque é lindo, gente. É uma vivência que você tem só você e Ele. Eu posso estar falando aqui, porque às vezes para mim faz sentido, mas para vocês não vai estar fazendo sentido. Mas da mesma forma que vocês falar, também não vai fazer, porque cada um tem a sua vivência ali. Mas se permita viver aquilo que Deus tenha sonhado. Deus, Ele não é invasivo. Ele não vai chegar em você e te obrigar.
ele só precisa que o seu coração esteja aberto para viver isso. E a partir do momento que você fala assim, meu parceiro, o negócio é louco, mas vale a pena. Vale a pena. É isso? É isso, Duda. Muito obrigada por estar aqui, por ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente. Que Maria continue intercedendo por você, pela sua vida, que você continue se decidindo por ele, mesmo na dificuldade. E é isso? É isso, não esquece então, lembrando, lá do começo nós falou, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário aí, que pessoa que você quer ver aqui no nosso podcast. Verdade, também. Tia Cida. Dá ideia aí, traz coxinha Tia Cida, isso aí. Então agradecemos aos nossos colaboradores, nossos contribuintes, patrocinadores, coxinha da Tia Cida, o som que nós estamos aqui utilizando, que é de doação do nosso querido Jorge Capivara, que nós estamos aqui, você está vendo, cada episódio a gente está num estúdio diferente e cada vez trazendo mais qualidade para vocês. Então não esqueça, compartilhe, manda para o seu amigo, manda para algum familiar que precisa realmente estar aqui escutando esse testemunho que resgatará muitos corações, certo, povo santo? Então não esquece, semana que vem tem mais um episódio, outro testemunho com a graça de Deus, nos vemos lá. Um grande abraço. Quem como Deus, ninguém como Deus, que Cristo cresça e eu sempre desapareça. Ô, rapaziada!
Oi, papai. Oi, papai. Oi, papaizinho. A gente tá passando aqui pra te desejar um feliz Dia dos Pais, né? E dizer que a gente te ama muito, que você é o melhor papai que a gente poderia ter, não é? E que a gente é muito feliz com você. Que a nossa família só é boa porque ela tem você como papai. Eu não sei o que te dizer, além de obrigada por ser esse pai maravilhoso para Madalena e um marido companheiro dedicado à nossa família, que procura estar sempre junto com a gente, que enche a nossa filha de amor e carinho. Obrigada por me dar uma mini com a pessoa. Eu te amo muito, sou muito feliz e o que eu espero é que nos próximos anos a gente consiga ser cada vez mais santo e que a gente consiga ser exemplo para nossa filha, que você consiga ser um pai que mostre para ela o amor que ela merece receber e o amor que o céu tem pra gente, tá bom? Eu te amo muito. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papaizinho. A gente tá passando aqui pra te desejar um feliz Dia dos Pais, né? E dizer que a gente te ama muito, que você é o melhor papai que a gente poderia ter, não é? E que a gente é muito feliz com você. Que a nossa família só é boa porque ela tem você como papai. Eu não sei o que te dizer, além de obrigada por ser esse pai maravilhoso para Madalena e um marido companheiro dedicado à nossa família, que procura estar sempre junto com a gente, que enche a nossa filha de amor e carinho. Obrigada por me dar uma mini com a pessoa. Eu te amo muito, sou muito feliz e o que eu espero é que nos próximos anos a gente consiga ser cada vez mais santo e que a gente consiga ser exemplo para nossa filha, que você consiga ser um pai que mostre para ela o amor que ela merece receber e o amor que o céu tem pra gente, tá bom? Eu te amo muito. Oi, papito. Eu e o Samuel, a gente veio agradecer por você ser tão maravilhoso, cuidar de nós,
sempre está disposto a fazer o melhor para nós e servir a Deus com sua vida, com seus dons. E que Ele multiplique muito seus anos pra gente poder aproveitar bastante, né, Samuel? Manda um beijo e fala que seu papito é muito maravilhoso e que você ama muito o papito. Manda beijo pro papito, filho. Te amo, papai. A gente ama você. Oi, papai! Oi, bem. A neném já não tá tá com poucas amizades, porque sei lá quantos vídeos eu já tentei gravar pra poder mandar aqui pra você. Me foge palavras, eu começo a gaguejar, neném solta pum. Mas vamos lá, né? Bom, esse ano tem um gostinho especial essa data, Dia dos Pais, porque nós temos a nossa Tico-Tico nos braços. É, gente, ele chama ela de Tico-Tico. Coitada. Então, como eu estava dizendo, é uma data especial, é um ano no qual a gente comemora de fato tendo um bebê conosco, tendo um bebê nos nossos braços. E pesei o clima. Mas vamos ao que interessa. Bem, ver você se tornar pai tem sido a coisa mais louca e mais legal que eu já vivi com você. De verdade mesmo, nesses 12 anos que nós estamos juntos, esta fase, este momento no qual nós estamos vivendo é a coisa mais linda, porque de fato eu posso ver um Mateus que se entrega, um Mateus que é cuidado, é carinho, é amor, um Mateus assim que se lançou de cabeça nesse mundo muito crazy no qual a gente tá vivendo. Você, pra mim, pra ela, é exemplo, é colo, é cuidado, é amor, é carinho. Isso aí mesmo. E eu tenho certeza que a Cecília crescerá tendo o maior orgulho de ter você como pai. Feliz Dia dos Pais, nós te amamos, você é demais. Não é à toa que você se tornou a pessoa favorita da pequena, né? E acabou a energia. Beijo, te amo!
Oi, Mar. Nós deveríamos gravar um vídeo pra você, mas os babies estão nanando. De qualquer modo, eu quero dizer por eles que nós te amamos muito, que nós te escolheríamos 1000 vezes, que São José interceda por nós, pela nossa família. E aí, ó, acordando. Dá oi. Dá oi, Pituchuli. Nós te amamos muito.